Imagine olhar para o céu em uma noite comum e ver uma enorme formação de luzes silenciosas atravessando o horizonte. Milhares de pessoas observam o mesmo fenômeno. Pilotos, policiais, militares e cidadãos comuns testemunham algo que não conseguem explicar. Foi exatamente isso que aconteceu em 13 de março de 1997, na cidade de Phoenix, no estado do Arizona, Estados Unidos. Hoje iremos ver as luzes de Fênix, que é considerado um dos maiores mistérios da ufologia moderna. Tudo começou por volta das 7h30 da noite. Moradores de diferentes cidades do Arizona começaram a notar luzes estranhas surgindo no horizonte. As luzes apareciam organizadas em uma formação quase perfeita. Alguns diziam ver 5 luzes, outros relatavam 7 ou mais. O que mais chamava a atenção era o movimento lento e silencioso. Não havia ruído de motores, não haviam explosões sonoras, apenas luzes avançando pelo céu. E um testemunho de uma pessoa foi: parecia enorme, não era um avião, não fazia som algum. Uma nave gigantesca? À medida que os relatos surgiam, uma descrição começou a se repetir. Muitas testemunhas afirmaram que as luzes faziam parte de uma única estrutura, uma estrutura gigantesca, que alguns estimaram que ela possuía mais de 1 quilômetro de largura. Outros afirmavam que conseguiam ver uma enorme massa escura escondendo as estrelas atrás dela. Segundo os relatos, o objeto passou diretamente sobre bairros residenciais, e mesmo tão próximo, continuava completamente silencioso. Se os relatos estivessem corretos, estávamos falando de um objeto muito maior do que qualquer aeronave convencional já conhecida. A cidade parou para olhar o céu. Conforme o fenômeno avançava, milhares de moradores saíam de suas casas. Linhas telefônicas de emissoras de TV ficaram congestionadas. Delegacias receberam inúmeras ligações. Pessoas de diferentes profissões relatavam exatamente o mesmo fenômeno, como policiais, pilotos, professores e famílias inteiras. E rapidamente, as luzes de Fênix se tornaram uma notícia nacional. Era impossível ignorar esse acontecimento. Na década de 1990, os celulares com câmera ainda não eram comuns, utilizando filmadoras domésticas. As imagens mostravam uma sequência de luzes brilhantes, suspensas sobre a cidade de Fênix. Algumas gravações, as luzes pareciam permanecer paradas por vários minutos. Em outras, desapareciam uma a uma. As emissoras de televisão rapidamente começaram a exibir os vídeos. Em poucas horas, milhares de americanos já tinham ouvido falar sobre o caso. Quanto mais as imagens eram analisadas, mais perguntas surgiam. Por que algumas testemunhas falavam de uma nave gigantesca, enquanto as gravações mostravam apenas pontos luminosos? Será que as câmeras não conseguiram registrar toda a estrutura? Ou as testemunhas poderiam ter interpretado incorretamente o que estavam vendo? Especialistas em fotografia apontaram que o objeto muito grande e pouco iluminado podem ser difíceis de registrar à noite. Se realmente existisse uma estrutura escura conectando as luzes, ela poderia simplesmente não aparecer nas filmagens. Por outro lado, céticos argumentavam que o cérebro humano costuma preencher lacunas visuais. Ao observar várias luzes alinhadas, as pessoas poderiam imaginar uma estrutura única ligando todas elas. O debate estava apenas começando. As investigações militares e a explicação dos flares. Com a repercussão nacional do caso, aumentou a pressão para que as autoridades apresentassem respostas. A explicação oficial veio através das Forças Armadas dos Estados Unidos. Segundo os militares, muitas luzes observadas naquela noite não eram sinalizadores lançados por aeronaves durante exercícios de treinamento. Esses sinalizadores eram conhecidos como flares. São projetados para transmitir luzes intensas durante vários minutos. Quando lançados em grandes altitudes,
eles descem lentamente presos a pequenos paraquedas. Visto à distância, podem parecer luzes estacionárias. Análises posteriores mostraram que os vídeos gravados sobre Fênix apresentavam características compatíveis com esse tipo de equipamento. Por causa da posição das luzes, desaparecimento gradual, a duração do brilho, tudo parecia corresponder ao comportamento esperado dos flares. Mas nem todos ficaram satisfeitos. Muitas testemunhas insistiam que tinham visto algo completamente diferente, horas antes dos vídeos mais conhecidos. Elas descreviam um objeto sólido em movimento, algo que atravessou o estado inteiro. Além disso, surgia uma questão importante. Se tudo não passava de um exercício militar, por que tantas pessoas relataram uma enorme nave triangular? Os defensores da hipótese extraterrestre argumentaram que os flares poderiam explicar apenas uma fase do evento. A primeira fase, segundo eles, continuava sem resposta. O governador e as testemunhas e as contradições. Enquanto o especialista discutia explicações, outro elemento tornava o caso ainda mais intrigante: a reação das autoridades locais. Então, o governo do Arizona, Fife Symington, inicialmente tratou o assunto com humor. Em uma coletiva de imprensa, apresentou um assessor fantasiado de extraterrestre. A encenação provocou risadas, mas também indignação. Muitas testemunhas sentiram que os relatos estavam sendo ridicularizados. Durante anos, parecia que a posição oficial estava definida, mas tudo mudou. Anos depois, o próprio governador admitiu que também havia observado algo estranho naquela noite. Segundo ele, o objeto era enorme, silencioso e diferente de qualquer aeronave que conhecia. A declaração causou enorme repercussão, afinal não se tratava de uma testemunha comum. Era o governador do estado, onde o fenômeno ocorreu. Ainda assim, críticos apontaram que sua mudança de posição aconteceu muitos anos após o evento. Isso levantou novas dúvidas. Sua memória poderia ter sido influenciada pelo debate público? Ou ele finalmente decidiu contar aquilo que realmente havia visto? Até hoje, não existe um consenso. Alguns consideram o testemunho do governo uma das evidências mais importantes do caso. Outros acreditam que ele apenas reforçou um mistério já cercado por interpretações subjetivas. O fato é que, quase 30 anos depois, as luzes de Fênix continuaram dividindo opiniões. É aqui. É aqui que eles estavam, bem em cima daquele cume. Bom, onde quer que estivessem, já foram embora faz tempo. Cara. Aí, se liga naquilo. Tem alguém ali em cima. Você se tocou que a gente tem que acordar daqui a 6 horas, né? Cara, a gente tá quase no topo. Tá legal. Se abaixa. Cara, desliga essa luz. O que você tá fazendo? Josh! Josh, vamos sair daqui. Peraí. Tem policiais ali. Os carros não têm placas. E daí, vambora. São só policiais. Policiais não andam no meio da noite com telescópios. Eles estão procurando. O quê? Os OVNIs. Eu não tô nem aí, vambora. É isso que eles estão procurando. Ai, caramba. Talvez o verdadeiro mistério das luzes de Fênix não seja apenas nas luzes observadas no céu. Talvez seja na quantidade de pessoas que afirmam ter visto algo extraordinário. Milhares de testemunhas, centenas de relatos, vídeos, fotografias e investigações. E ainda assim, nenhuma resposta é capaz de convencer a todos. Seria um caso raro de ilusão coletiva, um fenômeno militar mal compreendido, ou o registro de algo que desafia nosso conhecimento atual? Enquanto essas perguntas permanecem sem resposta,
as luzes de Fênix continuaram ocupando um lugar especial entre os maiores mistérios da ufologia mundial. E tenho uma pergunta para fazer para você. Tá ligado?